Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Quadro de hoje nas línguas bíblicas. Vamos falar sobre mundo, cosmos no grego, que é um termo bastante conhecido, inclusive, que chegou na nossa língua, no português, em termos, por exemplo, como cosmovisão, cosmologia, cosmético, são todos termos associados a essa palavra grega, cosmos. E para iniciar aqui o estudo desse termo, dessa expressão, ou dessa palavra grega, eu gostaria de convidá-lo para a gente ler aqui na primeira epístola de João, o capítulo 2 dessa primeira epístola de João, o versículo 15. Eu vou ler primeiramente o versículo grego, depois eu leio uma tradução. Me agapete ton cosmon medeta en to cosmo ean tis agapa ton cosmon uk estin re agape tu patros en autor. Encontramos aqui o termo cosmos, a tradução da Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Observem vocês que o termo mundo aqui tem uma conotação negativa e se refere a todo e qualquer valor ou princípio contrário à palavra de Deus, contrário aos ensinamentos divinos. Então, daí vem a expressão comumente utilizada, mundanismo, e que a gente precisa compreender que é algo que não está restrito às questões morais, e vai muito mais do que isso, a dimensão ética dos relacionamentos, dos valores, daquilo que nós consideramos como padrões divinos e, sobretudo, celestiais. Não devemos amar este mundo, não devemos amar esse mundo contrário a Deus. Mas esse não é o único significado da palavra mundo no Novo Testamento. Este termo ele é bastante utilizado nos escritos joaninos, sobretudo nos evangelhos. E aí eu quero convidá-lo para ler uma outra passagem, justamente aqui no Evangelho segundo João, na denominada oração sacerdotal de Jesus, ou na oração de Jesus, do capítulo 17 de João, e o versículo 15. Aqui nesse capítulo 17, o versículo 15, está escrito assim no texto grego: Uk eroto hina ares autus ectu cosmu ala hina tereses autus ectu poneru. A tradução da NAA desse versículo 15 diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, aqui, mundo, cosmos, já tem um outro significado, um significado diferenciado. Aqui significa o lugar de habitação, lugar de morada, um lugar na qual as pessoas se encontram. E aqui Jesus diz, olha, não rogo para que os tire do mundo. Então esse mundo aqui não é os valores contrários a Deus, mas o próprio lugar de habitação e morada. Nesse sentido, o mundo não tem uma visão negativa. Muito pelo contrário, é onde nós nos encontramos e devemos cuidar, proteger a criação e o lugar no qual Deus permitiu que nós habitássemos e que nós estivéssemos. Esse é um outro sentido da palavra cosmos no grego. Mas eu quero chamar a atenção ainda para outra passagem, também aqui no Evangelho segundo João, e essa é uma passagem bastante conhecida de todos nós, João 3,16, diz assim: Rutosga egapesen roteoston cosmon rosteto huion to monogene edoke hinapas hopisteuon eis auton me apoletai ala eke zoen aionion. A NAA traduz esse versículo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como pode? Está escrito que não devemos amar o mundo, mas aqui diz que Deus amou o mundo. Que mundo é esse? O cosmos aqui se refere à própria humanidade. Deus amou a humanidade. Então, cosmos, dependendo do contexto, precisa ser interpretado avaliando essas características e particularidades.
Pode significar princípios e valores contrários a Deus, o lugar da habitação ou a própria humanidade. Tenhamos, portanto, cuidado quando nós nos referimos à palavra mundo no Novo Testamento, para avaliar o contexto e as situações, para entender o que de fato o texto significa. Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, o quadro nas línguas bíblicas, queremos convidá-lo a deixar o seu like, curta aí, né, a nossa página, compartilhe se você gostou desse vídeo, de repente alguém que gosta de estudar as línguas bíblicas, passe adiante esse vídeo e vamos divulgar o nosso trabalho. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.